Olá, galera, sejam todos bem-vindos à nossa 16ª live de animação aqui pela Animact Escola. E o assunto escolhido pela maioria de vocês, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, foi técnicas de thumbnails para a animação. E esse assunto realmente é muito bem apropriado, porque, na verdade, os thumbnails fazem parte das técnicas que a gente costuma utilizar para fazer o planejamento de uma cena de animação. E ele se encaixa não só para a técnica de animação 2D tradicional, mas também para a técnica de animação 2D cutout, 3D e stop motion. Então, os thumbnails realmente ele transita, né, em todas as técnicas aí de animação. Por esse motivo, realmente a live de hoje vai ser muito apropriada para vocês. Temos muita gente nova se chegando nos nossos canais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, também no nosso WhatsApp ou até mesmo por e-mail ali para se cadastrar nas nossas lives. E nem todo mundo me conhece. Então, vou aqui fazer uma breve apresentação. Eu sou Evanildo Santos, sócio fundador das produtoras Cartel Cartoon e a Animact Studio. Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado de animação, tanto nacional quanto internacional. Participei de algumas produções como diretor, como supervisor, como animador. Participei para a produção da Disney, participei para, enfim, séries internacionais como Tartarugas Mutantes Ninja, por exemplo, além de dirigir séries como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, etc. Enfim, são mais de 20 anos aí de experiência no mercado e desses 20 anos, mais de 10 anos atuando como gestor, atuando como empreendedor, atuando como diretor de animação diretamente pela minha produtora, a Animact Studio, e também formando e qualificando mão de obra por meio da Animact também. Já na Cartel, o nosso foco ele é mais direcionado para o mercado de publicidade. Então, a gente presta serviço para o mercado de publicidade pela Cartel, mas na Animact a gente faz um serviço voltado para o mercado de série de TV, na maioria das vezes, tanto prestando consultoria, quanto consultoria para estúdios, tá? Quanto formando e qualificando mão de obra para o mercado de animação mundial, apesar do nosso foco ser formar brasileiros, porque a gente tem uma carência de mão de obra muito grande aqui, inclusive o objetivo pelo qual a gente começou a ensinar é justamente porque a gente queria fazer um trabalho de qualidade e não tínhamos essa mão de obra qualificada aqui no mercado. E já fazem mais de 10 anos aí que a gente faz esse tipo de trabalho. Mas acaba que a mão de obra que a gente qualifica aqui no Brasil, a mão de obra ficando muito bem qualificada, eles acabam encontrando oportunidades no mercado estrangeiro. Então, tem muitos profissionais aí que passaram pela minha mão e que hoje em dia seguem carreira internacional, o que me deixa muito orgulhoso, por sinal. Tendo feito as devidas apresentações, vamos seguir então com o assunto da nossa live de hoje, thumbnails para animação. Vamos começar já falando, gente, sobre a importância, né, do nosso assunto de hoje. O Frank Thomas e o Ollie Johnson fizeram parte ali dos 9 anciãos da Disney, os 9 velhinhos da Disney, os Nine Old Men. Eles citaram certa vez que dentro do processo deles, produção de animação, eles gastavam metade do tempo planejando e a outra metade animando. Então, por aí a gente já começa a perceber que o planejamento é algo muito importante. A gente vai voltar nesse assunto aí para detalhar um pouquinho mais, né? E os thumbnails fazem parte desse planejamento. Então, é tão importante que um animador de alto nível, né? Um dos 9 velhinhos da Disney, dois, aliás, né? No caso, Frank Thomas e Ollie Johnson, eles fizeram essa citação, né? Compartilharam com a gente essa informação sobre o processo deles para produzir animação. Então, se você quiser ter um trabalho no nível deles, ou pelo menos tentar chegar perto, né, do nível desses mestres, precisa fazer como eles faziam, né? Então, a gente precisa entender o que está envolvido, né, nessa metade do tempo planejando. Naturalmente que a gente não vai poder abordar na live de hoje todos os aspectos do planejamento, mas a gente vai focar em uma parte, pelo menos, dessa fase do planejamento, que são os thumbnails, ok? E na nossa live de hoje, falaremos também o que são os thumbnails e para que servem os thumbnails. E também eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos para vocês verem como que os animadores pensam os thumbnails e o resultado final disso, tá bom? Agora vamos voltar lá para o assunto inicial, né? Gastar metade do tempo planejando a sua cena. Isso quer dizer que se você tiver, vamos colocar aí 4 dias para fazer uma cena, 2 dias deveriam ser gastos planejando. Mas, para você que é iniciante, e eu já passei por isso, porque eu também já fui iniciante, veja bem se você não vai se identificar com isso. Quando você recebe uma cena, para você que é animador iniciante, né?
quando você recebe uma cena do seu diretor, a primeira coisa que você faz é abrir o programa, seja lá qual for, e começar a animar, não é isso? Porque o iniciante ele é muito ansioso para mostrar o resultado, mas isso é errado. Eu falo errado comparando com os animadores que são considerados aí como mestres, né, como verdadeiros mestres, né, inclusive pela própria Disney, inclusive pela comunidade global de animação. Então, se esses animadores mestres, eles gastavam tempo planejando, obviamente que um iniciante que não faça ou não tente seguir esse mesmo caminho, a tendência é que ele realmente não alcance a maestria assim como esses mestres alcançaram. Esse é o ponto. Então a gente precisa ficar muito atento, né? A gente precisa aprender a observar as pessoas que tiveram resultado e copiar, entender, sabe? Quanto mais informação a gente puder ter sobre as pessoas que tiveram resultado e a gente seguir esses caminhos, mais chances a gente tem de se aproximar do que eles foram, do que eles fizeram. É só pensar assim: se esse cara chegou nesse patamar e eu não, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Então, será que não vale a pena a gente tentar descobrir o que esse cara sabe, para que a gente também possa chegar no patamar próximo, pelo menos, né? Ou, quem sabe, igual, ou, quem sabe, até passe. Depende, naturalmente, do nosso grau de esforço, de dedicação, né? Porque é possível. Os mestres chegaram onde chegaram porque eles fizeram exatamente essas coisas, né? Porque eles provavelmente viram pessoas que estavam num patamar mais elevado que o deles, miraram e perseguiram aquilo, né? Eles buscaram entender o que aquele cara sabe que eu não sei, que coloca ele naquela posição e que pode me colocar lá também se eu descobrir. Perceberam, gente? Esse é o ponto, né? A gente precisa trabalhar a nossa mentalidade como profissional. Eu costumo falar sempre que a gente não obtém resultados diferentes fazendo as coisas de sempre. Quando a gente quer alcançar um resultado novo, a gente precisa fazer algo novo também, senão a gente fica sempre na mesma, né? Então, nesse sentido, para quem não está acostumado a fazer thumbnail, quando vai trabalhar uma cena, repense, porque pode ser que a falta, né, de planejamento da sua cena, né, o fato de você não estar planejando a sua cena como deveria, pode ser que isso seja o princípio dos erros que vão acontecer ao longo da sua produção, ao longo da sua cena, ao longo da sua animação. Tá bom? Então, aqui a gente já começa a ter uma visão aí da importância, né, do planejamento, e como eu disse, o thumbnail faz parte disso, né? Eu tenho um curso de animação, eu acredito que a maioria aqui, se não todos, saibam que a gente, de tempos em tempos, a gente abre vagas para o nosso curso de animação aqui pela Animact. Inclusive, logo mais a gente está terminando uma turma, a gente tem poucas vagas, a gente abre 3 turmas por ano, né? E a gente tem uma turma que vai encerrar daqui a pouco, agora no início do ano, final de janeiro, para ser mais exato, né? Provavelmente, após fevereiro, a gente vai fazer um planejamento ali para ver em que momento a gente vai poder abrir uma nova turma para substituir essa turma que está se encerrando agora, está se formando agora, né? E aqui no nosso curso, a gente dá tanta importância para o thumbnail que a gente tem 2 aulas só para falar sobre esse assunto, só para tratar dessa etapa do planejamento, sendo que, como eu disse, são mais de uma etapa, né? A gente não tem só o thumbnail como parte do planejamento, tem outras etapas também, mas só para thumbnails a gente tem 2 aulas falando sobre esse assunto. E, se necessário, a gente até aumenta um pouco ali também. A gente consegue realocar, né, dentro da programação do curso, às vezes algumas aulas, né? A gente consegue trazer um assunto para uma determinada semana, então a gente estica às vezes um assunto, se a turma tiver um pouco mais de dificuldade naquele assunto, e no outro assunto que a turma teve mais facilidade, a gente encurta uma semana, aumenta aqui, mexe ali, então a gente tem uma certa flexibilidade, a gente caminha de acordo com a necessidade da turma, né? Mas pelo menos, já de antemão, 2 semanas eu considero como muito importante para que a gente possa detalhar esse assunto e que a galera consiga entender plenamente como trabalhar, como fazer, etc., né? Como produzir thumbnails. Então, é lógico que as nossas aulas duram 3 horas de relógio. É lógico que não vai ser em 1 hora que eu vou conseguir colocar aqui todo o conteúdo que eu costumo passar para os meus alunos. Mas eu acredito que o conteúdo de hoje já vai pelo menos ajudar, vai dar uma luz aí para você que está querendo se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Bom, mas a gente está falando de thumbnail, então, o que são esses thumbnails, né? Que a gente falou que é tão importante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que são os thumbnails. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Mas só para vocês terem uma noção. São desenhos em miniatura.
Esses thumbnails aqui são do filme Robin Hood e foram produzidos pelo mestre 129 Old Mans, Milt Hall, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vocês estão vendo a quantidade de sketches? São vários, né? Isso aqui são só algumas, mas ele fez páginas e páginas desses storytellings aqui para compor essa cena. Mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, o thumb, polegar, né, em inglês. A ideia do thumbnail é exatamente essa. Por quê? Quando a gente pensa em thumbnail, imagina uma pessoa trabalhando na folha 4, numa folha 3, fazendo um único desenho grande, esboçado, né? Então, isso é o oposto do que a gente quer fazer quando a gente pensa em thumbnails. Thumbnails é para a gente, na verdade, numa folhinha dessa 4, fazer vários desenhos pequenos. O que a gente não quer fazer nos thumbnails, sabe o que é? Colocar detalhes. A gente não quer encher de detalhes. A ideia do thumbnail não é essa. A ideia do thumbnail é trabalhar uma etapa primária, uma etapa anterior aos detalhes. O que a gente quer na fase de thumbnails, na verdade, é capturar o gesto, a linha de ação do personagem, o peso, o equilíbrio, enfim. A gente quer trabalhar outro aspecto do desenho, da pose, que não os detalhes. Por isso que o ideal é que a gente faça em miniatura, justamente para a gente não conseguir colocar detalhe. Se o cara desenha muito grande, essa etapa de planejamento, a tendência é que ele comece a ficar preso aos detalhes antes mesmo da pose ou da ideia, né, do quadro estar claro, estar bom, passando bem a ideia. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas aqui é só para vocês já começarem a ter uma visão do que são os thumbnails e a importância deles, né? E a diferença, né? Porque a princípio, se eu mostro para vocês simplesmente um quadro como esse e falo, isso aqui é um thumbnail, vocês vão olhar e falar, bom, não vejo diferença do que eu já faço. Mas a mentalidade por trás do que a gente está trabalhando no thumbnail que é o importante. E de repente você está fazendo, a gente, como eu disse, a gente vai se aprofundar daqui a pouco, né? Mas de repente você está fazendo desenhos, mas não com a intenção certa nessa fase de thumbnail. Então eu falei que a gente tem, quando a gente está fazendo o planejamento, a gente tem várias etapas, né? Gente, isso é só de planejamento, tá? Não estou nem falando de quando a gente começa a produzir a cena em si. Estou falando só de planejamento. A gente tem várias etapas para se planejar uma cena. E dentro do thumbnail, na etapa de thumbnail, a gente se preocupa com algo específico. Se você estiver desenhando, mas estiver indo além do que é o objetivo do thumbnail, talvez você esteja se desviando, você esteja se perdendo. Essa é a ideia, tá? Eu falei que a gente já também falar sobre o para que servem os thumbnails. Pensem assim, a gente precisa explorar diversas atitudes, várias atitudes diferentes para encontrar o melhor quadro, a melhor ideia para expressar o que o personagem é, o que o personagem está sentindo, o que o personagem está fazendo. Então, como a gente precisa explorar, fazer vários experimentos, digamos assim, fazer várias tentativas, fazer vários testes, faz sentido que a gente trabalhe de maneira mais simplificada. Então, a gente quer explorar o máximo possível de possibilidades através de thumbnails, através de desenhos em miniatura, porque assim a gente vai conseguir encontrar a melhor pose, a melhor ideia, o melhor gesto para representar o que o personagem está fazendo na cena, tá bom? É para isso que serve o thumbnail, né? Para a gente encontrar ou o storytelling ou, de repente, a ideia do action do personagem, né? O ponto é o seguinte, por exemplo, aqui no curso, o método que eu ensino para os meus alunos, que é um método que eu também uso, que eu trabalho, basta a gente elaborar muito bem os storytellings, porque o restante vem de uma maneira muito metódica, muito simples, sendo muito sincero. Inclusive, eu costumo falar muito com meus alunos, olha, no método que eu ensino, a fase mais artística possível é justamente o momento em que a gente está criando os thumbnails. Porque depois que os thumbnails já existirem, perdão, depois que os thumbnails, é isso mesmo, depois que os thumbnails estiverem prontos, passando bem a ideia que a gente dali partir para definir os nossos storytellings, porque o storytelling vem dos thumbnails, eu acredito que alguns de vocês não sabiam disso, né? A gente trabalha o thumbnail para descobrir o storytelling. Então, depois que a gente faz isso, o resto é pura
eu costumo falar que é matemática. O resto é pura matemática. Por quê? Existe uma fórmula que eu compartilho com meus alunos, por exemplo, que a partir dos storytellings, você sabe exatamente o que você tem que fazer em cada pose. Mas isso no método que eu utilizo, o método que eu ensino. Agora, existem outras maneiras de fazer animação. Inclusive, tem animadores que, na fase de thumbnail, ele quase que anima a cena toda, porque não trabalha com esse método que eu uso. E não estou falando que está errado, né? Não é questão de estar certo ou errado, é só uma maneira diferente de fazer. Naturalmente, que se você na fase de thumbnail precisa fazer tanto desenho, tanta pose, você vai gastar um pouco mais de tempo. Mas não vem o caso também. O objetivo aqui nessa live de hoje é focar no objetivo do thumbnail. O quanto que ele nos ajuda a chegar num resultado melhor na nossa cena, na nossa animação. Esse é o objetivo principal da nossa live de hoje, tá? Então não vem ao caso se vai sair mais rápido, mais devagar, não é esse o objetivo. O objetivo aqui realmente é ressaltar a importância dessa etapa no planejamento da sua animação. Voltando aqui, nesse assunto aqui sobre o que são os thumbnails, né? A gente falou que são desenhos em miniatura. Observe isso aqui, ó. O Mitchell, ele estava buscando uma pose para fazer o Robin Hood ali mexendo no caldeirão dele, né? Notem como que ele explorou diversas atitudes diferentes para passar, para achar, na verdade, a melhor pose, a melhor ideia que passasse de maneira, transmitisse de maneira mais interessante o acting do personagem. Então, notem aqui esse primeiro rascunho, né? Então, ele fez o Robin Hood virado para o nosso lado direito, com a perna virada para o nosso lado esquerdo, né? Mexendo no caldeirão com o braço direito dele e apoiando a cabeça com o braço esquerdo. Do lado, a gente já tem o Robin Hood virado para o lado oposto, deitado, relaxado, né? Deitado num saco de alguma coisa, talvez algum tipo de mantimento, eu não lembro se na cena final a gente tem esse saco aqui de alimento, mas não vê o caso também. O importante é que o animador já pensou numa outra possibilidade, só que é para contar a mesma ideia. Robin Hood está na floresta, relaxado, fazendo ali um ensopado, um caldo, enfim. E é isso, é um momento de tranquilidade do personagem. Então, o storytelling ele precisa refletir isso, né? O personagem está tranquilo. Ele não está sob uma pressão. É diferente, de repente, se ele estivesse no campo inimigo, ele estaria sob alerta, ele estaria atento. Aqui não. Aqui ele está realmente num clima de tranquilidade, um momento em que ele, digamos assim, está se sentindo protegido, não se sentindo ameaçado. É quase que terapêutico para ele, ele está fazendo a comida, sabe? Ele não tem nenhuma perturbação mental, esse é o ponto. A ideia é essa, né? Por trás desse quadro. E aí o animador começa a buscar a melhor posição para representar isso, o melhor ângulo e os melhores detalhes. E aqui ele, por exemplo, no primeiro aqui ele está com a perna cruzada, tá vendo? Mas ele está numa postura corporal. No segundo, ele já mudou, ele deitou, continua mexendo com a mesma perna, ele manteve a ideia da perna cruzada para passar esse ar de relaxamento, de tranquilidade. Aí ele vem para uma outra atitude, onde o personagem estaria totalmente virado para o nosso lado direito, continua mexendo com o braço esquerdo, continua apoiado. Se você notar bem, desse quadro de baixo para o quadro de cima, o que mudou? Do tórax para baixo. Note que do tórax para cima é a mesma pose praticamente. Vocês estão começando a entender? A gente tem pequenas diferenças, às vezes, de uma pose para outra. Explorar diversas atitudes diferentes através de thumbnail não tem nada a ver com fazer uma pose plantando bananeira, a outra deitada, a outra em pé, a outra fazendo malabarismo. É lógico que, se for necessário fazer isso, você vai fazer. Mas quero dizer que, quando a gente fala de fazer várias poses de thumbnail, esse é o ponto, tá? Aqui é para achar uma única pose, tá, gente? Aqui a gente não está falando que a animação, o personagem está assim, vira para o outro lado, depois vira para o outro. Não, não é isso. Todos esses desenhos representam uma única pose. O objetivo de todos esses desenhos foi achar um único desenho, um único storytelling. Esse é o ponto. Isso é thumbnail. É assim que a gente pensa. Essa etapa de thumbnail, ele visa trazer para a gente essa única ideia. E, às vezes, para a gente achar uma única pose, você vai fazer 10, 20, 30, 40 desenhos. Aí vem de novo a ideia de ser um desenho em miniatura, ser um desenho com poucos detalhes, para que você consiga testar, experimentar rápido de pequenos detalhezinhos. Quando a gente olha um desenho como esse, olha o pé do personagem. Será que o Milt Cole não sabia desenhar o pé do Robin Hood? Sabia. Se vocês repararem bem, ele não está se preocupando com detalhes. Ele está se preocupando simplesmente com o gesto do personagem. Olha esse braço, nem mão ele fez.
Ele não está se preocupando com detalhes. Num primeiro momento, a gente olha isso e parece que, isso aqui lembra um pouco aquele desenho que eu faço. Mas se o desenho que você faz é um desenho que você já está se preocupando com a mão, vai ficar assim, vai ficar... Provavelmente você já errou. Porque não é isso que a gente está buscando nessa fase de thumbnail. O que a gente está buscando, na verdade, é o gesto do personagem, é o peso, é o equilíbrio. Às vezes, pose que vai dar melhor leitura, que vai comunicar melhor aquela ideia. Sabe? Outro nível de preocupação que não tem nada a ver com pelos do rosto do personagem, como que é a marquinha da camisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui o foco é esse, é realmente a ideia, né? Aí notem que agora a gente tem uma outra possibilidade, tá vendo essa do meio? Ó, o rosto continua virado para o mesmo lado, o braço aqui é o mesmo, só que aquele braço que apoiava a cabeça, aqui já não apoia mais, ele já fez o braço apoiando na barriga. Só que note que ele trouxe de novo essa solução de perna. Apesar do personagem estar recostado aqui numa árvore, né? Que ele colocou assim, recostado aqui como se tivesse uma árvore entre ele e o caldeirão, para ele poder se recostar. Então a gente vê semelhanças com essa pose. Então o que que a gente vai notando? À medida que ele vai explorando mais ideias de thumbnails, ele não necessariamente vai fazer uma pose 100% nova, 100% original, nova. Ele às vezes pega um detalhe dessa primeira que ele acha que ainda está funcionando, com mais um detalhe da segunda, com mais um detalhe da terceira, e assim surge uma quarta pose. Vocês entenderam? Novamente, né? Um planta bananeira, outro deita, outro fica em pé. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente continue explorando atitudes diferentes. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes essa atitude diferente é uma mão só que você muda, sabe? É uma cabeça que você gira, é um pé, não importa, mas é uma atitude diferente. E pode ser que fique melhor que as outras. Você só vai saber depois de colocar à prova, depois de testar, né? Aí vocês vão notar aqui que ele veio fazer mais um pedaço, só um pedacinho, tá vendo? Onde ele trabalhou do tórax para baixo só, nem desenhou a parte de cima. Aí abortou a missão. Aí nesse outro quadro aqui, ele foi trabalhar só a parte de cima, um pedaço. Aí se vocês olharem aqui os quadros de baixo, ele já começa a seguir nessa lógica do cara deitado, tá vendo? E se ficar deitado pro lado de cá? Ele está buscando essa posição de relaxamento, ele está experimentando. Só nessa página aqui, quantos experimentos diferentes a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Porque, como eu disse, não importa se você está testando só um pedacinho. Vocês estão vendo que está testando aqui ângulo diferente da cabeça? Só um ângulo. E se virar um pouco assim? Se virar um pouco assado? Só um ângulo. Tá entendendo? E isso aqui, olha, foi feito não por um iniciante indeciso. A gente vê esse monte de rabisco para achar uma pose e com essas diferenças, deita assim, deita assado, hora tá em pé, hora tá não sei o quê. Mas notem que a gente está falando de um profissional que foi considerado como o Da Vinci da animação, do qual é esse cara. Então, o Da Vinci da animação, ele sentia a necessidade de explorar através de thumbnails, várias possibilidades para achar a melhor pose, o melhor storytelling para sua animação. Então, será que se o Musical fazia parte dos 9 anciãos da Disney, dos 9 velhos da Disney, dos Nine Old Men, se ele sentia a necessidade de fazer vários thumbnails para explorar diversas atitudes por meio de thumbnails, para conseguir encontrar o melhor storytelling para a cena dele. Será que a gente é melhor que o Mitchell a ponto da gente não precisar fazer nada disso? Fica aí a meditação, né? Esse é o ponto. Eu costumo pensar dessa forma, tá, gente? Eu costumo pensar assim: se esse cara tem esse resultado e ele faz desse jeito, alguma coisa ele sabe que eu não sei. Eu preciso fazer do jeito que ele faz, eu preciso aprender a fazer do jeito que ele faz, para ver se de repente é ali que está o segredo do resultado dele. Porque eu quero ter um trabalho o mais próximo possível do trabalho desse profissional. Então, eu costumo pensar dessa forma, né? Então, se servir para vocês aí a reflexão e o ponto de vista e a mentalidade, experimentem, tá? Se vocês acharem que faz sentido para vocês, experimentem. Começar a trabalhar dessa maneira também e depois me digam aí, voltem, né? Lá nas nossas redes sociais ou por e-mail, no WhatsApp, enfim, aonde for melhor para vocês, voltem para falar, olha, Ivanildo, pô, coloquei em prática aquela dica que você deu de começar a trabalhar mais os thumbnails, etc. E o resultado foi esse. Façam isso, tá bom? Eu costumo ter esse papo com os meus ex-alunos e é muito bacana, assim, ver a galera voltando e falando dos resultados, né? Que eles estão colhendo aí depois que começaram a colocar em prática as coisas que aprenderam aqui comigo, aprenderam na escola, enfim, sabe? Então, eu realmente fico muito feliz aí e orgulhoso também de ver
outras pessoas se beneficiando de começar a fazer um ajuste de mentalidade, de começar a entender como esses caras trabalham, como eles pensam e começar a fazer igual. Aí o resultado vem, né? Naturalmente o resultado vai vir. Aquilo que a gente falou, né? Se você está fazendo algo diferente, você vai colher um resultado diferente, que não vai acontecer fazer a mesma coisa que você fez o ano passado e esperar ter um resultado diferente esse ano. Não, isso aí não. O que você fez no ano passado, se você fizer de novo esse ano, o resultado vai ser igual. Isso aí eu posso garantir para você. Não tem como ser diferente, tá? É uma questão de lógica mesmo. Vamos observar mais alguns rabiscos aqui do Bitcoin. Ó, ali a gente contou, não lembro quantos, 8, rascunho 10, não lembro, 9, alguma coisa assim. Olha mais aqui, tá vendo? Aí ele começou a explorar mais possibilidades. Olha, o personagem virado para o outro lado, o personagem meio ereto, né? O personagem mais deitado, olhando meio que para baixo, estão vendo? E aí ele vai explorando. E notem que alguns dele, ele muda pouca coisa, né? Aqui, por exemplo, ele está mudando um pouco das patas do personagem. Não vem ao caso, hoje em dia é muito raro um animador fazer isso, mas naquela época esses caras, eles chegavam a participar um pouco também no layout. Esses caras eram feras, eram artistas completos, né? Então eles chegavam a fazer sequências de storyboard, inclusive. Hoje em dia não vem mais ao caso, né? Mas você vai ver que ele, inclusive, rabiscando algumas sugestões de layout aí para a galera do cenário depois seguir e fazer. Ó, notem que são mais atitudes diferentes, né? Que o cara fez. Ó. Vou trazer aqui mais uma folha, ó. Tá vendo? Outra, tá vendo? Outra folha aqui com mais atitude. Notem que desse de baixo para esse de cima, ele praticamente, por que que ele não completou a parte de cima? Porque praticamente ele quis explorar outra possibilidade de posicionar as pernas do personagem. Como ficaria se eu fizesse de forma diferente? E ele foi lá experimentar e foi ver se realmente ficou ou ficaria legal, né? Agora aqui eu acho bem legal esses rascunhos aqui, porque notem que ele chegou numa pose que o agradou e aí ele começa a explorar detalhes. E se eu deixar uma perna dobrada e a outra esticada? E se eu cruzar as duas pernas para esse lado? E se eu abrir as duas pernas? E agora, e se eu esticar a perna oposta da outra que eu tinha, tá vendo de cima? E se eu esticar agora a que estava dobrada e contrair a que estava esticada? Notem que ele vai explorando, né? Atitudes diferentes, mas detalhes diferentes, né? E a parte de cima, provavelmente, ele não completou, porque para essa pose, ele provavelmente achou que estava funcionando e estava legal. E ele quis saber se faria alguma diferença na parte de baixo, como ele resolveria. E esse aqui também, olha que legal. Olha, esse aqui é praticamente a mesma coisa, estão vendo? Mas aí a gente vê um com a cabeça um pouco mais inclinada. É um nível, e detalhe, viu? Uma ausência de preguiça, que isso me encanta. E detalhe, isso aqui não é só sobre animação. Qualquer área, gente, qualquer área. Se você quiser ser um bom profissional, se destacar numa carreira, seguir uma carreira, se destacar numa área, não pode ter preguiça. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando a área de quem trabalha menos? Porque uma coisa é você trabalhar menos porque você desenvolveu uma metodologia, você desenvolveu técnicas que te ajudam a produzir mais rápido. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você seguir um caminho preguiçoso mesmo. Preguiçoso no sentido de não querer trabalhar, de não querer fazer. Aí não. Aí provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum, né? As pessoas que buscam essa facilidade dificilmente vão alcançar bons resultados. Uma coisa que eu, hoje em dia, tenho certeza, nos meus mais de 20 anos, observando os profissionais que eu considero como mestre e que eu sempre admirei, é que eu não conheço um desses mestres que trabalharam pouco. Todos trabalharam duro. Todos faziam, sabe, muito mais do que o encomendado. E outra coisa, todos gostavam muito do que faziam. Então, por isso faziam bastante, por isso faziam com gosto. E isso me influenciou muito. Eu observava esses caras e falava, poxa, é assim que eu quero ser também como profissional. Não preguiçoso, mas, sabe, chegar junto, trabalhar. Agora, eu sou do tipo de, dentro desse trabalho duro, analisar, ver, pensar, raciocinar e buscar maneiras de fazer com que o meu trabalho ele fique mais leve, mas não de forma preguiçosa, de forma inteligente. Por isso que eu desenvolvi um método que, por exemplo, eu ensino hoje para os meus alunos, que é um método que me trouxe mais velocidade de produção e aumentou a qualidade do meu trabalho. Isso é legal, né? Que aumentou a qualidade. Então, não é tipo, vou produzir mais diminuindo qualidade. Não, eu consegui desenvolver uma metodologia por meio de um processo técnico que faz com que o meu trabalho ele tenha mais qualidade, mas com um aumento de velocidade. Mas porque eu persegui isso, né? Eu estudei bastante, trabalhei, pesquisei, enfim, fiz testes,
E à medida em que eu fui percebendo que tinha um caminho ali que parecia dar um bom resultado, eu fui me aprimorando naquele caminho até desenvolver o método. Foram 8 anos no total para desenvolver o método que eu uso hoje em dia, que eu ensino para os meus alunos, né? Então, eu sou muito a favor disso, sabe? Que o trabalho duro, ele vai trazer bons frutos, ele vai trazer bons resultados. Nem que o resultado futuramente seja você trabalhar menos. Parece meio contraditório, mas não é. Você trabalha duro para se tornar perito em algo, e quando você alcança a perícia em algo, naturalmente que você às vezes as pessoas veem você fazer muito mais rápido e pensam que você está trabalhando um pouco, mas não, é porque tem quantos anos, qual que é o tamanho da sua bagagem, né, de experiência. E isso com certeza conta, né, na sua velocidade de produção e na qualidade do seu serviço também, né? Mas no caso, realmente o que eu desenvolvi, aprendi, ele é compartilhável e o resultado a gente observa aí pela galera que com pouco tempo, depois de fazer o curso, já estão aí conquistando bons espaços no mercado, despontando aí como supervisores, diretores, animadores sêniores ou trabalhando em produções internacionais, né? Então, isso é realmente algo que me orgulha muito. E mais um quadro aqui só para a gente finalizar esse assunto. No caso dos exemplos aqui do Multicall, estão vendo uma outra possibilidade também. Notaram a criatividade, galera? Pô, foi perna para um lado, perna para o outro, perna dobrada, perna esticada, perna aberta, perna fechada, cara deitado, cara em pé, deitado para um lado, deitado para o outro, virado para um lado, só uma parte para cá, uma parte para lá. Olha quanta criatividade. No curso, por exemplo, no meu curso, quando a gente chega no exercício de atuação, que os meus alunos vão ter atuação com diálogo, eles vão aprender todo o processo para fazer um planejamento, é quando chega na fase de tabineios, o que eu peço para eles são pelo menos 10 tabineios para cada storytelling. Eu vou ser bem sério com vocês, eu considero pouco, mas é o que eu peço no mínimo para que eles se desprendam dessa condição preguiçosa que é muito comum. Tem muito profissional querendo fazer o mínimo. Ah, fiz uma pose e já quer a prova ao final. Se Milton Call, o Da Vinci da animação, sentia a necessidade de fazer tantas poses, será que a gente realmente vai fazer menos que ele e vai alcançar um resultado igual? Dificilmente, né? Mas aqui, se a gente contar meio por alto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24. Só aqui são mais de 20 desenhos. E eu acredito que ele deve ter feito ainda mais folhas e que a gente não tenha todas, que a gente não tem todas as folhas aqui. Então, isso para mim, pelo menos, ensina uma grande lição. Quando eu tiver que produzir, quando eu estiver animando, eu vou fazer meus thumbnails também. Quando eu tiver que produzir, quando eu estiver animando, eu não vou me contentar em fazer somente um rascunho para achar meu storytelling. Eu vou querer explorar as possibilidades por meio de thumbnails, muito mais possibilidades por meio de thumbnails. Isso realmente é algo que, para mim, fica como aprendizado, tá bom? Ali eu mostrei para vocês thumbnails do Multicall. Naturalmente, eu não tive contato direto com o Multicall, então eu conheço, foi documentado a respeito dele, mas eu não é um profissional que eu alcancei, que eu pude ter contato, que eu infelizmente não tive o privilégio de conhecê-lo e poder perguntar e tirar dúvidas com ele. Então, é lógico, quando a gente apresenta um trabalho num profissional como esse, a gente explica um pouco daqui, dali, do que a gente deduz pela experiência também, mas não é a mesma coisa do próprio profissional falar sobre o seu processo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma cena que não tem muito tempo que eu fiz, que eu mesmo animei, e aí eu vou poder mostrar para vocês um pouco dos thumbnails aqui nessa cena, para que vocês possam ouvir diretamente o processo de um profissional, né? No meu caso, como eu disse, para quem não me conhece, eu sou diretor de animação, inclusive fui um dos diretores de animação desse comercial que foi produzido pela Cartel Cartoon, inclusive, se vocês quiserem ver depois, assistir esse comercial, vocês vão achar no nosso canal no YouTube, Cartel Cartoon, Novas Fadas, né? Nike, Raíssa Leal. Se vocês procurarem lá, Cartel Cartoon, Nike, provavelmente o YouTube já vai trazer, já vai recomendar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Bom, esse aqui é um dos trechos, né? Uma sequência que eu animei. Eu vou primeiramente dar um playzinho aqui na sequência, e aí eu vou mostrar para vocês alguns thumbnails que eu fiz para resolver essa sequência. Sequência rápida, né? Os esquilos eles estão seguindo a Raíssa Leal, sendo que a Raíssa é uma skatista profissional e eles não, né? Então já viu no que vai dar, né? Eles estão tentando imitar ela. Ó, ela passa, deixa eu voltar um pouquinho, ela passa na rua e à medida em que ela vai passando, os animais vão vendo ela e começam a seguir. Aquela ideia de conto de fada, né? Que os animaizinhos da floresta ficam
encantados pela Branca de Neve, coisa do tipo, sabe? Não só a Branca de Neve, mas outras também, né? A ideia é parecida com a Raíssa também. Aí ela passa numa rua e os esquilos estão lá em cima da casa e eles ouvem um barulho e observam ela passando, ficam encantados. Pulam do telhado. Essa cena anterior não é minha, né? Porque foram vários animadores trabalhando nesse filme. Esse filme foi produzido em tempo recorde de 10 dias, 1 minuto de animação, vários bichinhos sendo animados, animação tradicional para quadro, 10 dias do início da animação até a entrega para o cliente, colorido, enfim, finalizado, né? E a gente teve uns 2 dias ali para fazer pequenos ajustes finos, mas a produção mesmo de animação foi feita em 10 dias. Então, tempo recorde. São vários animadores, então cada um pegou uma sequência, eu peguei umas 5 cenas para fazer. Só que uma das cenas é a que vem na sequência agora, que é o momento que os esquilos, a Raíssa entra no corrimão, perita, né, em skate. Aí os esquilos falam, opa, vou atrás. Aí eles vêm lá do fundo, estão vendo? Aí eles vêm lá do fundo e sobem no corrimão. Naturalmente que eles não têm a destreza que a Raíssa tem. Qual é a consequência? Eles vão, tá vendo? Ah, isso aqui é a fêmea, né? O macho tá vindo atrás, né? Então a fêmea, ela, por não ser skatista, ela vai dar uma desequilibrada, né? Cena minha, como eu disse. Mas ali ela, rapidamente, a ideia era essa, né? Ela desequilibra e rapidamente ela já começa a se restabelecer. Tipo, tô começando a curtir esse negócio. Ela começa a pegar o jeito. Só que o macho, o esquilinho macho, ele entra também no corrimão, só que ele não teve a mesma destreza que a esquilinha fêmea teve. Então, ele acabou que, primeiro, que ele nem conseguiu ficar só com as duas patinhas, né? Entrou meio que caiu de bunda no corrimão e veio escorregando. E aí vocês vão notar, ó, na cena anterior, que ele pula depois da esquilinha fêmea. Olha lá na cena anterior, tá vendo? A esquilinha fêmea está na frente e ele vem atrás, ó. Aí ele pula depois. Aí nessa cena continua, tá vendo? Ele caindo, ela já está no corrimão. Só que aí ele vai saindo de trás dela, ó, tá vendo? Ele está escorregando sentado, totalmente desajeitado. Aí ele esbarra nela e arremessa ela para cima. Ela rola. Aí ele cai, se esborracha, né, com a cara no chão, porque ele passa por baixo dela e joga ela para cima. Ele se esborracha com a cara no chão e ela que girou, né, deu um salto, né, subindo, ela cai de bunda no chão. A diferença é que, assim, ele meio que dá uma esborrachada feia e ela não, ela cai curtindo, porque ela caiu sentadinha, né? Ela cai curtindo. Ele caiu ali todo esborrachado, tá vendo? O rabo caiu na cabeça dele, etc. O plano está fechado, eu animei no plano mais aberto. Eles fecharam isso aqui na composição depois. Aí ele dá aquela chacoalhada de cabeça assim, para recobrar o juízo, e ele vai seguir a Raíssa no olhar, tipo, tô bem, sabe? Tipo, tô legal, fiquei bom. E a esquilinha fêmea vai continuar atrás da Raíssa, né? Não, aqui eu meio que já fui apresentando a cena quadro a quadro e meio que explicando a ideia por trás. Não estou me aprofundando muito, como eu disse, são várias etapas aí para a gente fazer o planejamento, né? Então, estou focando muito mais na ideia do action para poder mostrar para vocês alguns thumbnails que eu fiz. Na nossa live número 2, segunda live que a gente fez, eu falei sobre o que é um animador sênior, né? E o que faz. Eu expliquei um pouco sobre o briefing que eu recebi como animador sênior, apesar de ser diretor, mas no momento que eu estou animando, eu sou animador, né? Então, eu expliquei um pouco sobre o briefing que eu recebi como animador, quais foram as etapas que eu trabalhei. E aí eu expliquei nessa live o meu processo ali de desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento dos thumbnails e etc, tá? Eu fiz muito mais thumbnails. E vocês vão notar que o thumbnail, ele foi feito num caderno, tá vendo? Caderno de pauta, né? Então vocês vão ver as linhas aqui, ó, tá? Do caderno de pauta. Só para vocês verem que eu pratico o que estou ensinando, né? Isso aqui faz parte do meu processo. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, eu aprendi, eu descobri que os mestres, eles trabalham desse jeito. Então, se eu quiser ter um trabalho parecido, preciso fazer algo parecido com eles. Eu não vou conseguir ter o resultado deles fazendo coisa diferente. Se eu quero ter um resultado
parecido com o deles, eu tenho que entender. Eles sabem alguma coisa que eu não sei, porque o trabalho deles é melhor. Eu quero descobrir o que eles sabem para começar a colocar em prática no meu trabalho e ver se eu consigo ter um resultado melhor, né? Então, isso aqui está entre as coisas que eu aprendi, que eu coloco em prática e que eu faço no meu trabalho. Então, trouxe aqui para vocês verem. E eu vou comentar um pouquinho, olha. Lembra tudo que a gente falou sobre thumbnail? O thumbnail a gente não está preocupado com detalhes, no thumbnail a gente está preocupado com o gesto do personagem, com a ideia. A gente quer explorar atitudes diferentes, várias atitudes diferentes por meio desses thumbnails, para identificar, encontrar o melhor storytelling e etc. Então, apesar do trabalho ter um tempo muito corrido, mesmo assim, fazia parte do processo fazer thumbnail. Inclusive, quanto menor o tempo, ainda mais necessário fazer o planejamento. Aí mesmo é que eu não poderia pular a etapa do planejamento, porque eu não tinha tempo para errar. Esse é o ponto. A gente era obrigado a acertar. A gente tinha pouco tempo para produzir. Então, é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, se eu não faço planejamento para sentir o caminho que a cena vai seguir, com certeza eu não vou conseguir produzir a cena dentro do prazo com a qualidade que deveria. Com certeza não. Dentro do prazo até pode acontecer, mas com a qualidade que deveria, aí já fica mais difícil. Por isso que é tão importante a gente aprender a fazer o planejamento. Quando a gente fala planejamento, tem muita gente que fica meio perdido, né? Mas o planejamento, como eu disse, aqui são várias etapas, né? Ali dentro do planejamento, né? Mas ele inclui essa etapa de thumbnail, que a gente não pode negligenciar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer. Como, apesar de ser meio recente, eu fiz isso aqui, tem um ano e pouquinho que eu fiz esse trabalho, né? Tem um pouquinho mais de um ano. Então, não tô mais com esse recorte aqui, né? Eu tô mais com o livro, o caderno que eu desenhei esses thumbnails, que inclusive é um caderno de pautas, né? Então, tava rabiscando várias coisas. Fui fazer a cena, peguei o caderno, comecei a pensar com base no briefing da diretora e fui rabiscando os thumbnails. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem uma semelhança com aquilo que eu mostrei para vocês lá do Mute Call, mal comparando, obviamente, né? Quem sou eu para me comparar com o Mute Call, né? Mas mal me comparando com o Mute Call, queria mostrar para vocês algumas semelhanças de processo, como eu disse, que eu aprendi com eles, assim, de observar, né? Eu aprendo com eles, eu aprendo observando eles. Até hoje eu estudo muito animação, né? Mas vamos lá. Ó, notem, por exemplo, que eu pensei, como que vai ser o esquilo caindo, se esborrachando? Isso não veio do storyboard. Eu pensei, como que eu vou fazer o esquilo caindo, se esborrachando, né? Eu não queria fazer algo agressivo, sabe? Tipo, para não dar aquela sensação de que, pô, o cara morreu, sabe? Eu queria fazer algo que ficasse leve, sabe? Algo que ficasse mais cartunesco, que apesar de ele caiu de cabeça no chão, é algo sério. Mas tinha que parecer cômico, tinha que parecer leve, sabe? A minha intenção não era causar na audiência comoção. A minha intenção não era causar na audiência um sentimento de dó, sabe? De pena porque ele caiu. Não, era mostrar para a audiência que ele caiu, mas faz parte, né? Quem é skatista sabe disso, né? Quem anda de skate, eu ando de skate. E andei de skate por muito tempo também. E a gente tinha até um ditado lá no meio da galera skatista, né? Que era: skate é arte, cair faz parte. Então, quem anda de skate sabe que o tombo faz parte, né, do esporte. É um esporte que está totalmente associado à queda. Você vai acertar, você vai errar, você vai cair, e não importa se você é um profissional, Tony Hawk, sabe? Ou se você é um iniciante como o Ivanildo. Não importa, você vai cair do mesmo jeito, né? Então, eu queria mostrar esse lado do skate, sabe? Que quem anda de skate não tem esse medo da queda. A queda faz parte. Eu vou tentar uma manobra nova, se eu errei, cair, tudo bem, eu levanto e continuo. Era essa a ideia que eu queria passar, e não de alguém que caiu de cabeça, que sofreu um traumatismo craniano, e agora a audiência tem que ficar com pena, com dó. Não, não era esse o objetivo. Então, eu comecei a buscar poses cômicas, poses engraçadas. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que ele cai, tá vendo? Aí eu pensei, bom, e se ele cai com uma perna para cá, a outra meia torta para o outro lado? Aí vocês vão ver que eu fiz um braço esticado para o lado esquerdo, outro para o lado direito, tá vendo? Uma ideia? Aí fui explorar outra possibilidade aqui, ó, através de thumbnail. Eu lembro que esse aqui foi um dos primeiros. Se eu fizer ele cair com a cara no chão e o rabo cair, aqui vocês vão ver que eu nem desenho o rabo, né? Nesse primeiro. Nesse aqui eu já me preocupei se eu fizer o rabo, tipo, espetado, assim, lembrando, tipo, um metaleiro, um roqueiro, sabe? Ele cai, o rabo espetado.
Uma possibilidade. E se o rabo não ficar espetado? Tá vendo? Esse aqui, ó. E se ele cair, o rabo não ficar espetado, ficar meio com o cabelo escovado? Aí vem para essa outra possibilidade. Nesse aqui, como eu disse, eu abri os braços. Nesse aqui eu já joguei, tá vendo a mãozinha ali atrás? Já joguei as minhas mãozinhas para trás. E como eu disse, gente, ó, aqui, ó, de novo, eu desenho na mesma pose. Então, só aqui eu tenho uma, dois, três, quatro, cinco desenhos da mesma pose. Esse aqui embaixo também é. Seis desenhos da mesma pose. Aqui essa mãozinha também é. Como eu disse, assim, tem mais desenhos. Aqui são só alguns. Mas só para vocês entenderem, só aqui nesse pedacinho, para uma única pose, já são sete rabiscos. Só que se eu pegar as outras folhas que eu fiz, vocês vão ver que eu fiz ainda mais. Perceberam? Não tem uma semelhança? O Milton foi muito além, né? Porque para uma única pose ele já tinha passado de 25, eu tenho certeza que ele fez mais. Tenho certeza que aquelas folhas não são tudo. Mas vocês estão entendendo que existe aqui uma semelhança e não é à toa. É porque eu aprendi com esses caras, eu vejo o trabalho deles e eu me preocupo em fazer parecido, né? A esquilinha sentada, aqui, a esquilinha, vamos lá. É porque aqui nesse quadro eu só tenho uma da esquilinha, mas como eu disse, eu tenho outras páginas, né? Mas ainda aqui nesse quadro, vocês vão ver aqui, por exemplo, o momento em que a esquilinha, ela é esbarrada, né, por ele no corrimão e ela é jogada para cima. Aí vocês vão ver aqui, ó, um quadro dela sendo jogada para cima. Isso aqui é cortado, não mostra, mas eu desenhei inteiro. Eu pensei no movimento como um todo, né? Como que ela faria para subir, mas ainda cair sentada? Porque eu não queria fazer ela cair de cabeça. O único jeito seria ele batendo, eu pensei, né? Se ele esbarrar no quadril dela, ele joga ela para cima, ela vai dar um mortal, né? Ela vai dar um giro, vai rotacionar para poder cair sentada. Eu queria que ela caísse mais leve do que ele, né? Para demonstrar mais perícia da parte dela, né? Então, eu fiz esse desenho. Aqui vocês vão ver um thumbnail do momento do esbarrão, tá vendo? O momento que ele dá uma esbarrada nela. Aqui vocês vão ver um thumbnail do momento em que ele praticamente já passou por ela. E como eu disse, não é só essa folha, fiz outras folhas. Mas aqui é só para vocês acompanharem o raciocínio. No momento que ela cai no chão sentada, vocês estão vendo essa daqui, ó? Ela já está sentadinha no chão. E que ela não cai esborrachada como ele, tá vendo? Ele cai esborrachada, ela não, ela cai sentada. Estão vendo que a perninha, olha só que coisa. Vocês vão notar semelhança com aqueles estudos de pedacinho que o Mitchell fazia. Estão vendo que o pezinho dela está virado para fora aqui? Aqui vocês vão ver que é só desenhar a perninha dela, sem me preocupar com detalhes. Mas vocês estão vendo que aqui eu fiz a perninha para dentro? Desenhei só a perninha só para testar isso. Se ela sentar com a perninha para fora, e se eu fizer a perninha para dentro? Será que fica um pouco melhor? Será que não fica? Vamos experimentar. Aqui é só um pedacinho, né? Deixa eu trazer aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui no quadro final como que os esquilos caíram no chão? Tem nada a ver com aquelas poses que eu fiz, né? Então, nesse momento aqui, eu estou mostrando isso. Esse aqui é o storyboard. Tem nada a ver. Só que o storyboard contou a ideia, que era os esquilos vinham seguindo a raiz, passaram pelo corrimão, se embolaram no corrimão e caíram no chão. Mas o desenho do storyboard não tem nada a ver com o desenho que eu fiz. Notaram isso? A diferença do desenho que eu fiz, né? Bem diferente, né? Então, vou voltar aqui agora no arquivo, no YouTube, aliás, né? E vou mostrar agora para vocês aqui como ficou, né? Eu vou mostrar no quadro a quadro. E aí vocês agora já têm uma noção, né? Que isso aqui não surgiu assim, eu saí fazendo. Eu comecei lá na ideia do estabilinês. Então, em outras páginas, eu trabalhei todas essas coisas aqui, o desequilíbrio dela, o momento que o macho vai vir esbarrar nela. É lógico que nos thumbnails não tinha essa riqueza de detalhes, que o foco lá era outro. Depois que eu entendi a ideia, aí sim eu vim para cá e comecei a definir meus storytellings. E como eu disse, a partir do momento que eu faço os storytellings, no meu processo de animar, o restante vem de uma maneira muito fácil. Quem já estudou comigo e aprendeu comigo sabe do que eu estou falando, né? E aqui na live, nas nossas aulas, a gente tem muitos ex-alunos que participam também, né? Mas estão vendo? Olha lá, ele caindo no chão, se esborrachando, tá vendo? Aí no final, o que eu fiz? Eu não mantive as pernas uma para o lado, outra para o outro, né? Que é poluir com ela. Como eu disse, eu desenho no plano aberto. Depois os caras fecharam. Coloquei os dois braços aqui para trás, tá vendo? Fiz a perna esticada, depois ele contrai e no final ele estica mais a mãozinha. E olha ela agora, observando ela aqui, ó. Lá ele esbarra nela, olha lá, joga ela para cima, tá vendo? Para ela rotacionar, ó, olha lá, subindo. Aquele quadro que eu mostrei para vocês, ó, meio parecido, né? Ó, aqui termina de subir o rabo dela nesse quadro. E aí a gente vê ela cair, ó, tá vendo? Sentadinha. Ela não cai toda troncha como ele, tá vendo?
No final, eu optei por fazer o pezinho dela virada para dentro, porque como é fêmea, sentar com as pernas abertas meio, não ia ficar muito delicado para ela, né? Então, eu resolvi fazer ela parar com as perninhas um pouquinho virada para dentro, né? Ficar um pouquinho mais delicado. Tudo pensado, galera. Não tem nada aqui que foi sem querer, saiu assim, sabe? Tudo pensado para ser como a gente fez. Aí ela sai patinando e tal, e, enfim, tudo isso foi calculado, foi pensado, né? Mostrei para vocês ali somente uma parte, né, disso, né? Tá bom? Bom, galera, deu tempo da nossa live. Na live de hoje, eu não vou ter a sessão de perguntas e respostas, como de costume, mas vou incentivar vocês a continuarem a participar da sessão de perguntas e respostas. Apesar da live ser gravada, eu costumo pedir para vocês fazerem isso lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, né? Colocando ali qual a principal dúvida que vocês têm relacionada ao assunto que eu vou dar na live. Porque caso a live caso não aconteça online ali junto com vocês, ela seja gravada como eu estou gravando aqui agora, assim eu consigo contemplar ali a dúvida de alguns de vocês, aqueles que participaram já direto aqui na gravação. E é isso. Agradeço a vocês pela audiência, pelo interesse também em absorver esse conteúdo que eu estou compartilhando com o nosso público, os nossos amigos, e eu espero que de alguma maneira esse conteúdo ajude você a, quem sabe, aí, crescer também, ou de repente dar um up na sua carreira aí como animador, e que a gente de repente venha trabalhar logo mais aí algum projeto do mercado. Então é isso, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.